Hi, and welcome to my YouTube channel. Se você também não acha normal alguém estudar por anos inglês e ainda assim não conseguir falar, fica comigo que eu vou te explicar por que isso acontece. Se gostou do assunto, já deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Primeiro eu quero deixar claro que é possível sim aprender inglês numa escola tradicional durante anos. Você provavelmente conhece muita gente que fez isso, mas aí você se compara, olha para você e fala: por que comigo não deu certo? O problema deve estar comigo. Não, a culpa não é sua. Como que a gente vai achar que as pessoas vão aprender todas do mesmo jeito? É só você lembrar da sua época na escola, no ensino médio, ensino fundamental. O que você realmente aprendeu? O que até hoje você lembra que você usa na sua vida, que você consegue falar sobre? Quase nada. O inglês é a mesma coisa, a gente aprende na escola ou num curso de inglês, faz os exercícios, na aula a gente aprende tudo, esquece, vai embora, segue a vida e não usa aquilo. Então não tem como eu mostrar para o meu cérebro que aquilo é importante. Como que a gente aprende a falar, em primeiro lugar? A gente aprende repetindo. Então, durante 2, 3 anos, a gente só fica repetindo o que os nossos pais falam e aos poucos a gente vai soltando uma palavrinha aqui, uma frase ali, o pessoal acha graça, mas você aprendeu realmente o português na sua primeira infância? Não, você sabia repetir. Mas ninguém consegue ter uma conversa mesmo com uma criança tão pequena assim. Ela até entende mais ou menos o que está falando, fala uma ou outra frase, mas uma conversa, um diálogo, não vai rolar. E olha que ela está imersa no idioma o tempo todo, 24 horas por dia ouvindo gente falar em português. Mas ela só quando for para a escola, quando começar a aprender as regras de gramática durante anos, é que ela vai começar a dominar o idioma e aí sim, você vai conseguir conversar com ela. Quando a gente vai aprender inglês, tem escola que quer seguir esse mesmo método, que é ensinar a gente a ser papagaio durante anos, para só depois a gente conseguir começar a andar com as próprias pernas. Mas você não tem esse tempo, nem eu. A gente tem um chefe cobrando, a gente tem uma viagem que está chegando, a gente quer uma promoção, e a gente não pode perder tanto tempo para conseguir falar inglês. Eu tive muita sorte, porque a primeira vez que eu fui estudar inglês fora, já foi um método que eu aprendi, é um método que eu uso até hoje, que é ensinar e aprender a estrutura do inglês. Porque quando eu sei a estrutura, eu consigo ir adicionando o meu vocabulário e crescendo em conhecimento, só que eu já sei como usar. Não vou aprender uma palavra nova e ficar, eita, não sei unir isso numa frase. Não, porque eu já domino a estrutura, eu já sei montar frases, eu já sei me comunicar, ainda que precariamente. Eu já consigo ter uma conversa. Por quê? Porque desde o começo eu aprendi a estrutura e aprendi a montar frases em inglês. Quando você aprende como montar frases afirmativas, negativas, interrogativas, quando você aprende como usar os verbos auxiliares, não importa o quanto você crescer, o quanto de vocabulário você adquirir, você vai saber exatamente como colocar isso na prática. Quem me procura para fazer aula, eu já explico de vez. Não adianta você achar que em pouquíssimos meses vai sair falando tudo, porque eu não posso te vender uma falsa promessa. Você até pode em poucos meses aprender bastante coisa, mas se você não continuar praticando, ou se você se deparar com uma situação um pouquinho diferente da que a gente viu na aula, você vai se assustar. Por isso que eu, desde o começo, faço um trabalho de base bem completo. Porque aí você não vai ter medo de conversar com uma pessoa, mesmo que você não entenda tudo que a pessoa falar. Você vai saber se explicar, você vai pedir para a pessoa explicar de novo, você vai entender com outras palavras. Você não vai mais ter medo daquela reunião com o cliente, você não vai mais ter medo quando o seu chefe te pedir para falar inglês. Por quê? Porque você já domina a estrutura. Independente do vocabulário, o inglês para você é algo sem mistério. Mas também tem o outro lado. Tem gente que só ensina gramática, 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 regra, 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 e não põe em prática. Não adianta. O seu cérebro vai ficar só aquele. Faz o exercício, acerta e esquece. Não. A gente tem que usar, aprender a estrutura e usar, colocar em prática, para o nosso cérebro ir fazendo as novas ligações. Afinal, o inglês é uma língua diferente. É normal a gente querer comparar com o português. Mas são poucas coisas que a gente pode realmente só traduzir. A gente tem que entender como é a estrutura do inglês. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue internalizar e explicar para o nosso cérebro: opa, estou falando alguma coisa diferente. E aí ele vai se acostumando a pensar daquele jeito, e aí o raciocínio vai mais rápido. Por isso tem que aliar as duas coisas, gramática e conversação. E nesse meio tempo você vai trabalhando todas as habilidades do inglês. Toma cuidado com quem foca muito em uma habilidade só.
e esquece das outras. E seja paciente com você mesmo. Por mais que você esteja no caminho certo, demora um tempo, exige esforço, exige determinação, constância. Seja paciente com você e você vai chegar no seu objetivo. Eu, por exemplo, demorei 1 ano e meio para perceber que eu conseguia falar inglês e foi muito legal essa sensação. Porque por mais que me faltava um vocabulário aqui, eu já não tinha mais medo de falar com ninguém. Porque eu sabia que se eu não soubesse falar uma palavra, eu conseguiria formar a frase de outro jeito com palavras que eu conhecia. Então, quando eu descobri, a sensação é inexplicável. Mas conta pra mim, por que você acha que não é fluente? O que te impediu de atingir a fluência? Os comentários estão abertos. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente tem vídeo novo toda semana sobre inglês. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que precisa aprender a falar de uma vez por todas. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See you!